Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, bem-vindo a minha irmã, bem-vindo meu irmão ao nosso projeto Caminhando na Umbanda, poucas palavras e muito conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre incorporação inconsciente, não vamos nos aprofundar mais, mas antes eu gostaria de responder uma pergunta de uma seguidora, em verdade eu já até respondi essa pergunta diretamente a ela na casa onde eu frequento, mas eu achei importante a pergunta dela e talvez seja dúvida de outras pessoas, e por isso eu vou compartilhar com vocês. Ela perguntou o seguinte: durante um fenômeno anímico, é possível que a alma tenha uma viagem astral, tenha um desdobramento? É possível? Bem, nós sabemos que o nosso corpo físico ele é ligado ao nosso espírito pelo cordão de prata, não é verdade? Então, o espírito ele pode se afastar da matéria. Normalmente isso acontece durante o repouso, ainda que estejamos em estado assim, ainda que acordados, mas em repouso. É possível sim que haja um desdobramento, que o espírito ele se afaste do corpo físico, o que é chamado de viagem astral. Mas durante o fenômeno anímico, que eu citei em um dos vídeos passados, não é possível a viagem astral, o desdobramento do espírito. Por quê? Porque o espírito fora do corpo, o corpo não se sustentaria de pé e dentro de um arquétipo, de um preto velho ou de um caboclo. Porque vocês lembram muito bem que eu falei no vídeo que o médio anímico, puramente anímico, por que eu falei puramente anímico? Não é porque toda incorporação tem um certo grau de animismo. Mas, assim, o médio puramente anímico, ele pode se comportar como um preto velho, como um caboclo, mas ali não há um espírito comunicante. Em verdade, o que há são apenas memória, são lembranças, né, de outras vidas, né, seja terrenas ou de outras dimensões, enfim. O médio, ele vai desdobrar, sim, mas não o espírito não desdobra, há um desdobramento da memória, né, que alcança, assim, lembranças de vidas passadas. Espero ter respondido assim de forma coerente a pergunta da irmã e compartilhei com vocês. Então nós vamos agora nos aprofundar mais sobre incorporação inconsciente, porque eu recebi muitas dúvidas de nossos seguidores sobre essa questão da incorporação inconsciente, né? Na verdade, a incorporação sequer ela é necessária mais no nosso plano, não é? Os espíritos eles falam que a incorporação é feita muito mais por falta de fé das pessoas do que da necessidade mesmo da incorporação do espírito. Né? O espírito ele poderia se comunicar através da telepatia, através de intuições, mas será que o consulente confiaria em um médium ali que está sendo intuído ou que está recebendo mensagem por telepatia? Então é mais uma questão de fé do que uma questão mesmo de necessidade do espírito de incorporar, não é? E assim, o que acontece na suposta incorporação inconsciente? Acontece muitas vezes que, após a incorporação, o médium não lembra do que foi falado, do que foi, de como ele se comportou. Na verdade, isso aí não é uma inconsciência da incorporação. O que acontece é que, na hora que o médium estava trabalhando com o guia, ou com o Exu, ou com a Pombagira, ou com a cigana, ou com o marujo, ou com o herê, ele estava consciente, ele estava ali. Ele tinha lembrança ali do que estava acontecendo, dos movimentos, das palavras. Mas o guia após a incorporação é muito comum, sobretudo em médios assim mais experientes, que o guia ele apague as lembranças do médium, não é? E ele deixa apenas aquelas lembranças que vão ser importantes para a evolução, para o crescimento espiritual. Então, assim, não existe de fato a mediunidade consciente do jeito, né, que as pessoas falam. Na verdade, o que nós temos que entender é que se o médium fosse realmente totalmente inconsciente, ele não conseguiria ficar de pé, né? Ele não conseguiria ali dar atender um consulente incorporado com o caboclo, porque aconteceria duas situações. Ou o médium estaria em estado de desmaio, por estar totalmente inconsciente, né? Então seu sistema nervoso central ali estaria ali, né, numa situação letárgica, ou ele estaria num estado de possessão, o que é inconcebível, né? Como já falamos também anteriormente. Não é? Também acontece muito, gente, o seguinte: o médium ele tem vergonha de dizer que lembra. Por quê? Porque ele tem vergonha de ser taxado como mistificador,
ou como médium anímico, né, que as pessoas percam confiança, né, na mediunidade dele, ou no guia que trabalha com ele. Então isso acontece muito. Acontece também em outra situação. O médium é um médium desequilibrado, ele incorpora um Exu, uma pombagira, ele acaba bebendo demais, né, acaba utilizando a incorporação para poder julgar, para poder colocar suas questões pessoais ali na frente, né? E aí ele coloca a culpa no guia, né? Na conta do guia. Aí ele, após a incorporação, ele vai dizer que não lembra de nada, que foi o Exu, que foi a pombagira, mas na verdade é um desequilíbrio do próprio médium. Isso acontece também na incorporação de irmãos assim sofredores, a mesma coisa. O espírito, o médium recebe um espírito sofredor numa mesa numa mediúnica de desobsessão, por exemplo, aí ele vai se descontrolar, ele vai bater na mesa, vai se jogar no chão, vai quebrar a cadeira, vai xingar as pessoas. Não é? Isso é um descontrole do próprio médium. Por quê? Porque nosso corpo é nosso santuário, ele nos pertence. Qualquer espírito, para incorporar conosco, ele precisa de nossa autorização. Não existe incorporação sem que nós permitir que haja permissão nossa, né, para que o espírito comunicante entre em contato. Então, de qualquer sorte, ainda com aquele descontrole todo ali, ao médium também há uma certa culpa do médium. Né? O espírito, ele é um espírito, muitas vezes, não é um espírito evoluído, é um espírito, às vezes, perverso, um espírito sofredor. Ele passa realmente aquela energia, mas ali também tem muito descontrole, assim, do próprio médium. Tá certo? Então, eu espero ter esclarecido sobre a incorporação inconsciente. Nós ficamos por aqui. Na verdade, a incorporação inconsciente não existe. Né? O comum é que a consciência, as lembranças sejam apagadas, né, pelos nossos guias, deixando apenas as lembranças que servem para a nossa evolução. Mas, no início da nossa jornada, o médium ele é mais consciente. Quanto mais o médium vai evoluindo, ele vai dando mais passos na caminhada, mais ele vai se afinando com o guia. E com isso, o guia ele vai tomando mais à frente do médium. O médium vai aprendendo a ser mais passivo, permitindo que o guia fale, que o guia passe ali as suas mensagens. Então ficamos por aqui. Deus abençoe a todos. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, fale com os amigos. Que Deus proteja vocês todos e salve a nossa Umbanda.